Fala pessoal, depois de um bom período aí de férias, espero que vocês estejam bem motivados para essa volta às aulas aí. O assunto que nós vamos ver é talvez o assunto mais importante do nono ano. Esse assunto vai acompanhar vocês ao longo do ensino médio e quem for escolher fazer um curso na área de exatas também vai acompanhar por resto da vida. Equações do segundo grau. Então vamos lá. Uma equação do segundo grau ela é desse tipo: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então esse é o formato de uma equação do segundo grau completa. O expoente maior será o 2, então por isso a equação do segundo grau. O maior expoente é o expoente 2, certo? Então, para ser uma equação do segundo grau, esse A ele tem que ser diferente de zero. Porque se o A for zero, quando eu multiplicar 0 vezes x, 0 vezes alguma coisa, vai sempre dar o zero. Então, isso aqui vai desaparecer e vai ficar apenas uma equação do primeiro grau. Um expoente 1 sendo maior. Então, o formato de uma equação do segundo grau completa é essa daqui: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Então, primeiro vamos aqui a alguns exemplos de o que é uma equação do segundo grau, o que não é. Então, vamos aqui. Se eu tiver aqui 3x ao quadrado mais 2x mais 7 igual a zero. Então, isso aqui é sim uma equação do segundo grau. Maior expoente é 2, o A aqui no caso é 3. Então, aqui é uma equação do segundo grau. Vamos ver outro exemplo. Se eu tiver 0x ao quadrado mais x mais 3. Então, como aqui, quando eu fizer essa multiplicação, 0 vezes x ao quadrado vai dar zero, vai ficar só x mais 3 igual a zero, que é uma equação do primeiro grau. Então, essa daqui não é equação do segundo grau. Certo? Outro exemplo é 7 mais 2x mais 5x ao quadrado. Essa é uma equação do segundo grau? Sim. Está aqui o expoente 2, o maior. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui não existe, é uma sequência sempre da mesma forma. Ela pode vir embaralhada. O A vai ser sempre quem está com x ao quadrado, então o A aqui no caso é o 5. O B é quem está junto com o x, então aqui vai ser 2. E o C vai ser sempre esse termo independente, que no caso aqui é 7. Então, essa daqui também é uma equação do segundo grau. Para finalizar, nós vamos ter aqui 3x igual a 9. Então, essa é uma equação do segundo grau? Sim. Maior expoente é 2, o A é diferente de zero, só que nesse caso nós só temos aqui o A e o C, que é o termo independente. Nós não temos um número junto com o X. Então essa daqui é uma equação do segundo grau incompleta, que nós vamos ver mais para frente. Mas essa daqui também é uma equação do segundo grau. Pronto, esse primeiro passo foi apenas para saber o que é uma equação do segundo grau e o que não é. Agora vamos ver mais detalhado o que é uma equação incompleta do segundo grau. Então, se nós tivermos, sempre que nós não tivermos todos os termos aqui, o B e o C, se faltar o B ou se faltar o C, a equação do segundo grau ela vai ser incompleta. Então, se nós tivermos uma equação do tipo 7x ao quadrado mais 5x igual a zero, o que é que acontece? Nós não temos nessa equação aqui o termo independente.
certo? Nós só temos o A e o B. O C não tem, que é o termo independente. Então, quando nós temos uma equação desse tipo, nós temos uma equação do segundo grau incompleta, certo? Vamos a outro exemplo. Se nós tivermos 4x² mais 9. Então, nesse caso aqui, nós temos o termo independente, o que está faltando é o B. Então, essa equação do segundo grau é incompleta, certo? Se nós tivermos 3x mais 7x², também uma equação do segundo grau incompleta. Nós temos aqui o A, que vem junto com o x², e o B, que vem junto com o x. O termo independente, o C, não tem nessa. E por último aqui, se nós tivermos 6 mais 3x², também temos uma equação de segundo grau independente, onde nós temos aqui o A e o C. O B não tem. Então, vamos identificar aqui os coeficientes. O que são os coeficientes? São os números que tem na equação. Então, é o A, o B e o C, certo? Então, nós vamos olhar para a equação e saber quem é o A, quem é o B e quem é o C na equação. Então, nesse caso dessa primeira aqui, que ela é uma equação do segundo grau completa e está numa sequenciazinha bem bonitinha. Primeiro o x², o x com expoente 1 e o termo independente. Então, o A, nesse caso, o A vai ser sempre quem vem com x². Quem é que está com x²? É o 2. Então, o A aqui é 2, certo? Depois o B. O B é sempre quem está com x. Preste atenção aqui agora. Nesse caso não tem nenhum número aqui, certo? Mas subentende-se que tem um 1. Por quê? Quando eu digo 2x, eu tenho que colocar o x. Quando eu digo 3x, eu tenho que colocar o 3 e o x. Mas quando eu digo 1x, aqui tem quantos x? Tem 1. Então não precisa de eu colocar o 1 aqui na frente, certo? Mas tem um 1 aqui imaginário. Então o B nesse caso aqui é 1, certo? E o C, que é o termo independente, bem simples, o 5. Ok? Na letra B, nós temos uma equação do segundo grau incompleta. Então, nós temos aqui o A. O A vem sempre com um x². Mesma coisa do outro. Nós temos um x² aqui. Então, tem um 1 imaginário aqui. Então, o A vale 1, certo? O B sempre quem vem com o x. Então, 3x. Então, o B é 3. E o C é o termo independente. Não temos termo independente aqui nessa equação. Logo, o C é 0. Certo? Letra C, nós temos 3x² menos 7 igual a 0. Então, o A é sempre quem vem com o x², no caso, 3. O B é quem vem com x. Nesse caso aqui não tem ninguém com x, então o B vai ser 0. E o C é o termo independente. Preste atenção. É menos 7. Então, esse sinal aqui é do 7. Então, o termo independente nesse caso é menos 7. Certo? Letra D. Nós temos A. Preste atenção que essa daqui não está numa sequência tão fácil. É menos x², certo? Então, menos 1x². Então, o A vai ser menos 1. O B é quem vem com o x, é o 5. E o C é o termo independente, então é 8. Beleza?